É, você tem boas informações acerca desse lance das cotas? Porque a gente... eu já mudei de lado algumas vezes em relação às cotas, Eu sabe? entendo. Então, o que você tem para dizer sobre isso? Como é que na tua cabeça, você é a favor? Como é que é? Eu sou a favor. Eu também já mudei de posição. Então, isso também é muito importante, né? A gente vive numa época que as pessoas olham para o passado e falam assim, ai, a pessoa falou isso no passado. Peraí, todo mundo pode mudar de posição e é bom. É o ideal, É né? o ideal, porque isso é aquilo que eu estou chamando de escuta. Tinha uma época que eu falava assim, não tem esse papo de cota, porque só tem uma raça, que a raça é universal. Acontece que eu estudo não exatamente a biologia, eu estudo a sociedade. E o que é importante na sociedade? Que eu quero entender como é que a sociedade trapaceia com a natureza. Então, se existe só uma raça, eu concordo, os biólogos vão dizer só tem uma raça, a raça humana é universal, o que a sociedade faz? A sociedade produz diferença e cria raças sociais. E essas raças sociais têm um imenso impacto na realidade. Se eu estiver falando coisa que você... Porque eu estou falando, academicês, lá Não, vem ela. mete bronca. Se Eu, for eu adoro. dura, Ó, olha só, você está no lugar exato para você ser a professora que você quer ser. Tá bom. Porque a gente Então, quer aprender. você. Então, por que eu mudei? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade muito desigual. Né? E a desigualdade, ela tem marcas sociais, de gênero, de região e de raça. Vamos falar aqui da Covid. A Covid entrou com essa peste, doença democrática, todo mundo. O que aconteceu depois? O que a gente sabe depois de 2 anos? Democrática nada. É verdade. Quem está morrendo mais são as populações negras que moram nas periferias. Isso é raça social. E o que acontece? O que são cotas? Cotas são políticas de ressarcimento, de reparação. São políticas provisórias, quer dizer, não são para sempre. E qual é o princípio das cotas? É preciso desigualar para depois igualar. Mas se a gente não fizer isso, não vai dar certo. Então, as políticas de cotas vão fazer 10 anos em 2022. É parte daquilo que eu chamo de agenda cheia em 2022. Vai ser avaliação de políticas de cotas. O que eu tenho para te falar aí? Então, agora com 10 anos de cota, a gente revê isso e estuda. Vamos rever, porque são políticas provisórias. Então, é a hora da gente falar nisso. E o que a gente está vendo nas universidades que aplicaram cotas? Começava com aquele papo, as pessoas não vão se manter. Não é verdade. Por exemplo, na USP, que foi uma das últimas universidades a aplicar a política de cotas, os cursos estão mudando. E a entrada de pessoas negras e de baixa renda na universidade pública, que tem que ser o lugar para as pessoas de baixa renda, porque não podem pagar pela universidade privada, tem alguma coisa errada, né? Se tem uma universidade pública só para elite, espera aí. Então, o que está acontecendo? Não só essas pessoas estão se formando e são pessoas que estão entrando em lugares, em posições de trabalho que nunca tiveram, como eu, como professora, percebo que a entrada dessas pessoas tem impactado muito o meu currículo. Vocês já repararam que a nossa história do Brasil é profundamente branca, imperial e colonial e masculina? Aonde está? Nós vivemos num país que, se a gente usar os critérios do IBGE e colocar juntos as pessoas pretas e pardas, 56,4% da nossa população é negra. E onde estão essas pessoas na nossa história? Elas não existiam? Existiam. Mas é que a gente está falando tanto de história, todo mundo acha que historiador lembra. Historiador esquece também. E a gente silencia. Então, a gente tem que parar de silenciar sobre essas populações. Então, vamos lá, vou resumir. A entrada de alunos negros, pelo menos na minha universidade, fez com que eu repensasse o meu currículo. Por que todos os pensadores são brancos? Entendi. Deu para sacar? Entendi. Então, eu sou muito a favor. Tá. E o que você acha que a gente vai ser discutido? Qual que é a perspectiva? Você acha que continua as políticas de cota e tal? Quem vai discutir isso, que eu também não sei? Acho que vão ser avaliadas de novo na Câmara, né? E eu penso que os dados das universidades públicas são muito positivos.
tanto dados que, como não teve evasão, um dos grandes medos é que as pessoas não pudessem cursar, as pessoas estão lá, e tanto os dados de pleno emprego, aonde essas pessoas se localizam agora. Mas qual o funil que a gente tem que melhorar? Por exemplo, o corpo discente está aumentando, né? Ficando mais plural. O corpo docente, os professores, ainda são muito brancos. Então, a gente tem que melhorar essas políticas, mas, na minha opinião, a gente tem que passar, porque esses 10 anos foram bons? Foram bons. Foram suficientes para a gente ter paridade? Se pensar que 56,4%, vou repetir, por cento da população é negra? Não. Então, a gente tem que melhorar. Mas isso talvez não mostre uma ineficiência do programa de cotas? Se a gente tem há 10 anos ele não mudou a realidade do Brasil nesse sentido, tipo... Mudou. Mudou? Mas não mudou o suficiente. É que eu quero mais. Entendi. Sabe? É que eu entendo. Eu acho que, no final das contas, se tiver cotas ou não, eu acho que, tipo, se tiver, não vai fazer um mal à sociedade de alguma forma, eu acho. Talvez impeça pessoas que entrariam na faculdade, mas por causa das cotas elas não... E talvez elas se sintam lesadas nesse sentido. Esse é o maior problema que eu posso ver, assim, olhando objetivamente. Só que a gente, se olhar na questão que as cotas se propõem a fazer, que é diminuir a desigualdade social das pessoas negras e tal. Eu não sei se isso, nesse quesito, é o certo, entendeu? Muito porque, primeiro que existe uma concepção errada de que todo mundo tem que fazer faculdade, tá ligado? Eu acho que, hoje em dia, cada vez mais a faculdade, ela, para muitas profissões, se torna algo que não é necessário, entendeu? Algumas outras eu acho necessário, medicina, blá, blá, blá. Mas existem outras oportunidades de emprego que se surgem cada vez mais sem que uma pessoa precise ter a faculdade, entendeu? E eu acho que a gente focar de achar que vai mudar essa desigualdade só de passar algumas pessoas para a faculdade, eu acho que não é o que vai acontecer. Até porque a gente está cada vez mais precisando de áreas técnicas também. E não é todo mundo que quer ser um pesquisador, ou a maioria das pessoas não querem, para ser sincera. E nem tem... talvez não consigam ser, entendeu? Não sei. Então, será que a gente, se for para pensar, para atacar esse problema de desigualdade social, será que a cota racial não é tipo uma pequena ferramenta que não faz muita diferença? Olha, é muito boa a questão. Eu quero tudo. Eu quero a cota social e muito mais. Né? Você pegou um ponto muito bom. As cotas sociais, eu conheço mais a situação, porque o Igor me perguntou, nas universidades. Mas você tem cotas sociais nas instituições públicas, de uma forma geral. E uma coisa é a pessoa decidir que não quer fazer a universidade. Outra coisa é a pessoa ser impedida de fazer a universidade. Por exemplo, na USP, quando nós tiramos a cota de R$50 para se inscrever no vestibular, você não sabe como mudou o perfil das pessoas que se inscreveram. E eu te diria outras coisas. As pessoas que se sentem lesadas pelas cotas. Como é que a gente trabalha lá? É o seguinte, vamos pensar assim, vou usar uma metáfora para você. Você tem um grupo lá que vai fazer um tantão de pontos que vai passar. Você tem um grupo lá que vai fazer um tantão de pontos que não vai passar. E tem um grupo lá no meio que eu tenho que decidir quem vai passar ou não. Então, vamos lá combinar, Monark. Eu sou uma pessoa que não tem problema nenhum ter mérito de ter estudado numa escola privada. Não vejo problema. Ao contrário, que bom que estudou bem. Mas eu sou uma pessoa que tem uma família constituída, que faço escola de manhã, de tarde faço inglês, natação, depois meus pais me providenciam para que eu vá viajar para fora e tudo mais. Essa pessoa vai competir com outra pessoa que trabalha o dia inteiro, faz uma escola mal e mal, chega para fazer o vestibular, essa pessoa que fez uma boa escola também faz um cursinho, se prepara. Aí a gente chega lá e fala assim, meritocracia, que é a outra palavra. Vamos lá discutir mérito. O grupo GL10, que é um grupo negro, feminino, que eu gosto muito, eles fazem a seguinte parábola. Falou, meritocracia no Brasil é que nem corrida de 150 metros rasos. Uma parte dos corredores começa a 50 metros na frente. A outra parte ou começa a 50 atrás ou nem parte. Então, uma coisa é a gente dizer assim, a pessoa pode não querer fazer a universidade, claro. Mas a outra coisa é você dizer, a pessoa não chega na USP. Tem um funil perverso no Brasil. As melhores escolas do primeiro grau são escolas privadas.
E as melhores universidades são públicas. Então, o que acontece? As universidades públicas, que são serviços que o nosso Estado dá, elas são frequentadas por pessoas que podem pagar. Então, acho assim, mérito é bom, eu gosto, que bom que as pessoas se formam bem, mas vamos deixar entrar um Brasil mais representativo. Não é?